como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem o busque a Deus. Todos se extraviaram e a um só se fizeram inútil. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto e toda a língua trabalha o engano, veneno de víbora, e estão nos seus lábios. A boca deles está cheia de maldição e de amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor diante de Deus, nem dos seus olhos. Verso 21. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para a qual todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Vamos repetir esse verso 24? Felipe colocou aqui, nós vamos ler. Você que está em casa, leia também. Verso 24, vamos lá? Sendo justificado gratuitamente pela sua graça para a redenção que há em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor, e a oração, ela é facultada, porque nós temos condições, através de Cristo Jesus, de irmos até a graça do Senhor. Domingo nós teremos três novas. Segura aqui o meu, depois a gente passa um álcool aqui, né? Senhor, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite estamos na tua casa, Pai, para te agradecer, Senhor. Ó Deus, em primeiro lugar, por essas portas abertas, ó Pai. Te agradecendo, Senhor, por cada vida que aqui entrou, Jesus. Senhor, que nesta noite teu Espírito Santo, ó Pai, venha falar, Senhor, aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, visita o teu povo nesta noite. Ó Pai, visita todos que estão aqui, Senhor, na tua casa. Jesus, visita aqueles que estão em casa, Senhor, e que estão, Senhor, aflito, doente, sofrendo, chorando, ó Pai, pelas pessoas que perderam, Senhor. Aqueles, ó Deus, que talvez não conhecem a tua palavra, mas que nesta noite, Senhor, está ouvindo, ó Pai, este culto, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, a tua palavra diz, ó Deus, que tu és o Deus de hoje, de ontem, sempre vai ser Deus. E a tua palavra também diz, Senhor, que agindo tu, quem impedirá? Por isso, nesta noite, Senhor, opera milagres, Senhor, neste lugar. Senhor, opera milagres, Senhor, nos corações, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos na tua casa, Senhor, com o coração cheio de alegria, porque cremos, ó Pai, num Deus que pode todas as coisas. Senhor, nesta noite eu estou aqui especialmente, ó Pai, Senhor, para te agradecer pela cura da Eline, ó Deus. Senhor, como é maravilhoso, Jesus, saber que tu és o Deus que cura, saber que quando o homem diz não, tu vai lá e diz sim, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, ó Deus, porque aqui eu entrei um dia chorando pela manhã, pedindo, Senhor, oração, ó Pai, a esta igreja. Ó Deus, e tu operou um milagre, Senhor. O milagre, Jesus, de Aline está bem, Senhor. O médico diz, ó Pai, que ela está curada. E assim nós cremos, Jesus.
Ah, Senhor, muito obrigado por este milagre. Obrigado porque o Deus que operou a Aline, Senhor, está operando aqui neste lugar, nesta noite. Por isso, Pai, te damos graça, Senhor. Obrigado, Jesus, por tudo que tu tem feito, ó Pai, e por tudo que tu ainda irás fazer. Oramos a ti, te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, obrigado, missionária. O livro de Romanos é um livro escrito para explicar a salvação. Essa salvação que veio e é oferecida através do Evangelho de Jesus Cristo. A epístola, esse livro maravilhoso, é considerado a epístola mais importante de legados teológicos. E nesta noite eu gostaria de continuar falando sobre o Evangelho de Romanos. E agora sim entraremos nesse capítulo 3. E o capítulo 3 é um capítulo que trabalha dizendo que todo ser humano é pecador. Repita comigo, todo ser humano é um pecador. Todos nós somos pecadores. Eu sou um pecador, você é pecador. E a palavra de Deus é clara em falar isso. E esse livro foi escrito porque os judeus se achavam uma classe privilegiada, uma classe elitizada. Nós vivemos isso recentemente na Segunda Guerra Mundial, em que, sob a influência de Hitler, os alemães quiseram fazer uma raça pura, uma raça que não houvesse mistura, e começaram a dizimar, a matar, começaram a exterminar os seus semelhantes. E a Bíblia fala sobre esse pensamento que se tinha, achando que eles eram privilegiados. Eu separei e fiquei pensando em casa, quais os privilégios que os judeus tiveram. Realmente eles tiveram alguns privilégios, e eu listei aqui alguns. Primeiro, Deus confiou ao povo judeu as suas leis. Então foi ao povo judeu que veio a lei. O Senhor deu a lei ao homem. Foi através do povo judeu que o Senhor usou o útero deste povo para que Jesus Cristo viesse ao mundo. Deus confiou aos judeus o pacto. Eles, independentemente, não se mantiveram fiel, mas o Senhor se manteve fiel. Então o Senhor não olhou para o povo, na hora de abençoar, Deus olhava para a nação. Na hora de castigar, em alguns momentos, o Senhor castigou individualmente. Teve um momento que o Senhor, Deus, permitiu que esse povo também passasse por um momento de dificuldade no cativeiro babilônico, no cativeiro lá no Egito, porque eles não deram ouvido à palavra do Senhor. Ainda que todos os homens não foram fiéis, mas o Senhor se manteve fiel. E Romanos capítulo 3, o verso 4, diz assim: e daí, se alguns não creram, a incredulidade dele virá desfazer a fidelidade de Deus. Mesmo se alguns não creram, a infidelidade deles poderá acabar ou desmanchar a fidelidade de Deus. Será que a fidelidade de Deus está atrelada à fidelidade deles? Tem relacionamentos em que a pessoa se mantém fiel no relacionamento porque o outro é fiel, e quando o outro não é fiel, aí aquela parte também
se mostra infiel. Então, dizendo assim, vou pagar na mesma moeda com infidelidade para me vingar, para satisfazer a carne. A Bíblia diz que mesmo o povo não sendo fiel, Deus permaneceu fiel. Se o homem é infiel, nosso Deus é fiel. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Então a fidelidade de Deus não está atrelada ao que você faz. O Senhor é fiel, a sua essência é de fidelidade. Ai de mim, se dependesse da minha fidelidade para com Deus, para que Ele se mantivesse fiel a mim, eu estaria morto, eu estaria acabado. Mas o Senhor é fiel. E interessante que esse versículo trabalha muito esse verso 3, e na Bíblia, na linguagem atualizada, diz assim: mas se alguns não foram fiéis, será que por isso Deus vai ser infiel? Alguns não foram fiéis, e será que isso vai fazer com que Deus seja infiel? Aí o apóstolo Paulo responde: de modo nenhum. Eu estou lendo o capítulo 3, que nós estamos trabalhando, verso 3 e 4. De modo nenhum. Que Deus continue a ser verdadeiro, mesmo que todas as pessoas sejam mentirosas. Como dizem as Escrituras a respeito dele. Que fique provado e que tu tens razão quando falas. Que seja vencedor quando fores julgado. Então a Bíblia diz que Deus é fiel, independente das nossas infidelidades. Às vezes nós confundimos e achamos que nós precisamos nos mantermos fiéis para agradar a Deus, para atrair, para fazer com que Ele seja fiel a nós. E esse equívoco acontece no dízimo. Tem gente que precisa, não, eu preciso dar o meu dízimo porque senão as bênçãos vão deixar de vir na minha vida. As bênçãos não vão deixar de vir na sua Bíblia pela sua infidelidade, mas é porque você obstrui o canal. O canal é obstruído, mas o Senhor se mantém fiel. O Senhor é fiel. Então esse capítulo 3 trabalha essas questões. Ainda que todo homem seja mentiroso, nosso Deus é fiel. Verso 4 e agora o verso 9, diz assim, verso 9, então será que todos nós, os judeus, que estamos em melhor situação do que os que não judeus, de modo nenhum. Já mostrei que todos, judeus e não judeus, estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras, não há uma só pessoa que faça o que é certo. Como diz a Escritura, não há um justo, nenhum sequer. Então, ou seja, irmãos, a palavra de Deus, ela nos mostra que o Senhor se mantém fiel e tudo que eu faço, ela não vai, os meus esforços não vão fazer com que a fidelidade de Deus aumente e a fidelidade de Deus diminua. Romanos capítulo 3, verso 10, diz assim, coloca para mim, Felipe, por favor, 10, 11 e 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram os inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. O que o apóstolo Paulo está mostrando nesses escritos? A evidência do pecado, ou seja, não há justo, não há justo. Não há quem entenda, não há quem busque, porque todos se extraviaram. O Salmo 14, verso 1 e 3, eu quero convidar a igreja que abra a sua Bíblia, por mais que o Felipe vá compartilhar o texto, mas você abra na sua Bíblia, Salmo 14, verso 1 e 3.
E nós vamos ler esse versículo. Olha que texto importante para esse momento. Porque o verso 13 diz assim: todos mentem sem parar, da língua deles saem mentiras perversas, e dos seus lábios saem palavras de morte, como se fosse veneno de cobra. O apóstolo Paulo escrevendo. Salmo 14, de 1 a 3. O nécio é louco, né? Então diz o louco, tá? Mas vamos ler como está escrito ali. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Tem se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Então o salmista trabalha esse conceito, e esse conceito é antigo, porque o que o apóstolo Paulo começa a falar em Romanos capítulo 13, dizendo que a boca do homem perverso é como se fosse um sepulcro. O que é um sepulcro? O sepulcro, ele é bonito, mas por dentro, se você abre o sepulcro, você vai ver o que tem verdadeiramente dentro do sepulcro. E a boca é como se fosse o sepulcro, porque ao falar, você denuncia o que você tem dentro. Se você é um homem que não tem fé, então a sua fala vai te mostrar o que você é. Romanos 3, verso 15, diz a palavra que são velozes para derramar sangue. Depois, nós vamos até o 18, tá, pastor Felipe? Romanos 3, verso 15, vamos lá. E os seus pés são ligeiros. Toda a igreja, vamos lá. 16. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conhece o caminho da paz. Até o 18. Irmãos, isso tudo o apóstolo Paulo aponta como consequência do pecado. O pecado entrou e isso veio tanto na vida de judeu como na vida de não judeu, tanto na vida de batista como na vida de metodista, de presbiteriano, de católico, de espírita. Não há distinção. Todos nós precisamos e necessitamos do amor de Deus. Agora nós vamos do versículo 19 ao 22. Textos importantíssimos para essa. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dela pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isso é a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Eu tenho um amigo que foi multado numa estrada, e naquela estrada ele passou a mais de 60 quilômetros por hora. Só que ele era morador, ele passava naquela estrada muitas vezes, e ele conhecia bem a estrada, e ele nunca tinha visto
uma placa dizendo que ali não poderia ter uma velocidade acima de 60 quilômetros por hora. E ele entrou, na justiça, e ele interpelou, e ele ganhou, a multa foi tirada, porque se verificou que a lei existia, mas não houve sinalização que a partir de um determinado momento, aquela estrada só poderia caminhar a partir até 60 quilômetros. Então, a Bíblia diz que a lei, ela mostrou que eu sou pecador. A lei me mostrou que eu não posso andar acima de 60 quilômetros. A lei me mostrou, mas a lei não fez nada. A lei não consertou a estrada. A lei não trabalhou nada. A lei não modificou nada. Então a Bíblia diz que o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, veio trazendo graça em nossas vidas. Então, se você quer entender lei e graça, nunca esqueça da ilustração da estrada. Não é suficiente apontar que não se pode passar acima de 60 quilômetros. Não é suficiente só ter na lei, mas era necessário manifestar-se o que a lei está escrito. Então a Bíblia diz que a lei veio e manifestou que o homem estava sem o Senhor. E a Bíblia diz que agora a lei, ela não conseguiu resolver a questão do homem. O homem tomou conhecimento, ok, verdadeiramente eu preciso do Senhor, mas não resolveu a questão do homem. E como que eu posso resolver essa questão na minha vida e na sua vida? A Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí o verso 24 diz: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu tenho uma mensagem, e o pastor Felipe vai colocar, vai colocar algumas mensagens no YouTube. E nós vamos colocar a mensagem do pastor Nelson, vai ser a primeira que pregou aí recentemente. Nós vamos estrear um canal de mensagem. Mas eu tenho uma mensagem que fala sobre redenção, o que significa redenção. E essa mensagem nós vamos disponibilizar para a igreja no canal do YouTube, para que você possa entender que a Bíblia diz que mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é eu ter acesso gratuito à salvação otorgada pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a Bíblia diz, verso 25: a quem Deus propôs no seu sangue com propriação mediante a fé, para manifestar a sua justiça de Deus na sua tolerância, deixando impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para que ele mesmo seja o justo justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Olhe para mim, em resumo, o que o capítulo 3 está dizendo? O segredo é fé em Jesus. Irmãos, quando você não tem fé, alguém pergunta para você: você é salvo? Eu acho que sou. Um português chulo, babou. Você não tem fé, você não tem convicção. A fé, ela lança fora. E se você perguntar para alguém assim: mas por que você acha? É porque eu tenho andado aí fazendo umas besteiras. Então você não tem fé e você está achando que é o teu mérito. Está tudo errado. Você tem que crer que mesmo sendo infiel, mesmo você sendo esse crápula, pecador, miserável, mas o amor de Deus nos constrange. Deus amou o mundo de tal maneira. Pastora Sandra Ramos não vai entender. Mas como é isso? Beth não vai entender. Eu não entendo. Pastor Nelson não vai entender. O Luizinho não vai entender. Ninguém entende como que Deus nos amou.
Por que eu sou pecador, eu sou tão errado, e por que Ele me ama? Não tem como explicar. Eu sempre gosto de usar uma experiência que marcou muito na minha infância, uma música de Feliciano Amaral, que dizia que se todo o mar fosse tinta e todo o céu fosse papel, não dava para escrever o amor de Deus. Então, nessa noite, eu quero que você entenda o capítulo 3 de Romanos como uma explicação, um presente dos céus para cada um de nós. Esse capítulo foi escrito para dizer que nós temos acesso ao Evangelho. Esse capítulo foi escrito para que você possa olhar para o seu filho que é pecador, para que você possa olhar para a sua filha, para que você possa olhar para o seu marido, para a sua mulher, que ainda não estão, entre aspas, na igreja, mas que você possa olhar para essas pessoas e entender que não é por mérito, não é porque nós estamos aqui aos domingos, que nós temos acesso à salvação de Jesus. Capítulo 28, o apóstolo Paulo, ele diz assim, concluindo, ele conclui o capítulo. Esse livro de Romanos, ele trabalha e ele conclui esse capítulo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Nós somos justificados. E eu quero encerrar convidando a igreja para cantar nessa noite um hino. Ele está no HCC, Jonas, sendo remido por Cristo na cruz. No Cantor Cristão ele era 183, ou no HCC é 183. No HCC é 183. E o hino diz, sendo remido por Cristo na cruz. Ele diz, cada momento o Senhor me conduz. Nessa noite, eu quero que você possa pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir a você que nessa noite você possa se colocar diante do Senhor. O cachorro, eu já tive um cachorrinho. Quem já domesticou cachorro ou qualquer animal é domesticado pela a maldade de dar uma comidinha, um biscoito, dar alguma coisa para esse cachorro. Ele faz uma coisa certa, eu dou o biscoito. Eu faço alguma coisa errada, eu castigo. E assim o cachorro é domesticado, em que o certo ele é parabenizado. A criança, ela entende o certo e o errado. Quando faz o certo, a mãe aplaude. E quando faz o errado, a mãe fala forte e olha com o dedo, e olha para ela com um olho firme, aponta o dedo. A Bíblia diz que o Senhor nos amou, independente do que nós somos. Ele me olhou e Ele me amou.